Capítulo 13. Guerra contra os filisteus. Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel, e quando estava em seu 2º ano de reinado, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonatas, na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas atacou e matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus foram informados do que ocorrera. Então, Saul mandou tocar o chofar, a trombeta, conclamando o povo à guerra. Que ouçam todos os hebreus. Então, todo Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteu em relação aos israelenses. E por esse motivo, todo Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelenses, com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numeroso como a areia das praias do mar. Eles subiram e acamparam em Micmas, ao oriente, a leste de Bet-Aven. Assim que os soldados israelenses perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Sacrifícios reprováveis. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: Trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: Que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: Eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e doutra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas. E refleti: Agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal. E eu nem sequer tentei buscar a face de Javé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: Agiste como um insensato. Tu não obedeceste à ordem que Javé teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Javé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora, o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Javé te havia determinado. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e a tropa era formada por cerca de 600 homens. A fraqueza militar de Israel. Saul e seu filho Jonatas e a tropa que estava com eles acamparam em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam posicionados em Micmas. O comando de ataque partiu do campo filisteu em 3 grupos. Um tomou a direção de Ofra, nos arredores de Sual. Outro grupo tomou a direção de Bet-Horon, e o terceiro grupo seguiu em direção à região fronteiriça de onde se pode observar o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquele tempo, não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por este motivo, todo israelense tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço fixado para afiar rastelos e enxadas era de 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados
e pontas de aguilhadas. Assim, no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Então, os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Micmas.